A entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Magistratura e Ética, Perspectivas. Esse é um novo livro da editora Contexto, uma coletânea de artigos que debatem a questão premente da ética no universo jurídico. E entrevisto hoje o Corregedor-Geral de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, autor de vários livros e secretário executivo da Academia Paulista de Letras. Muito obrigado, doutor Nalini, por mais uma vez estar conosco. Ética é um tema recorrente nos livros, nos seus livros, em artigos que o senhor também escreve. Isso é indicador do quê? De uma preferência pessoal como tema ou ética é uma questão fundamental no seu universo jurídico e o senhor faz questão de insistir nela? As duas coisas, Maria Lídia. Há 30 anos eu me dediquei a essa ciência do comportamento moral, acreditando que o Brasil poderia ser bem diferente se nós tivéssemos ética em todos os níveis. Se há uma matéria-prima de que o Brasil se ressente, é ética, não é? É uma conduta irrepreensível, um pensar no próximo, sensibilidade, responsabilidade. Tanto que hoje ética está em todos os discursos, você vê na mídia constantemente. E, Maria Lídia, é uma coisa interessante, aqueles que mais precisariam de ética não se interessam. Quando nós fazemos cursos, aparentemente nós pregamos para os convertidos. São sempre os mesmos que têm o interesse na questão. Curioso, né? Ou mesmo um mecanismo de defesa, né? Quem tem culpa no cartório vai ver que foge do tema. É um sintoma indicador, de sim, que nós precisamos investir nisso desde a mais tenra idade, não é? Lembrar as crianças do espaço delas e o espaço do outro, do respeito aos mais velhos, respeito à natureza, né? Respeito a si mesmo. Agora, doutor Renato Nalini, esse seu livro é um livro específico para o universo jurídico, estudantes do direito, advogados, juízes, magistrados, ou é para o grande público? É uma linguagem muito fácil, Maria Lídia. A ideia do livro também foi um curso que nós fizemos na Escola Paulista da Magistratura, que se chamou Um Olhar Externo. Nós convidamos pessoas que não são necessariamente do universo jurídico. Então, jornalistas, sociólogos, filósofos. Nós temos um rol muito variado de pessoas. Uma pena que nem todos os que participaram do livro ofereceram seus artigos escritos. Mas aquilo que restou é bem suficiente. E ontem mesmo as pessoas lendo ali na Ontem livraria, foi o lançamento. Ontem, né? Foi o lançamento na Cultura. E alguns que estavam na fila já vinham fazendo questionamentos sobre algumas posturas, porque há alguns ali que são bastante instigantes, né? São provocadores. Por exemplo, o Neumann é um provocador, o Sandro Vaia, Roberto Romano, Renato Giannini Ribeiro. Né? Então é um livro que as pessoas podem encontrar, se deliciar nele. Agora, não deixa de ser curioso o lançamento assim, desse livro neste ano, em que houve o julgamento polêmico do chamado mensalão e o judiciário, né, teve muita visibilidade. A iniciativa desse livro, com tantos colaboradores de diferentes áreas, ela foi impulsionada, digamos, por força das circunstâncias? Também, porque o judiciário ficou numa vitrine, ficou numa exposição. As pessoas até recobraram um pouco da credibilidade na justiça. Então, era bom aproveitar esse momento e falar alguma coisa sobre a ética do juiz, que é um protagonista importante na realização do justo. Sobre essa visibilidade, como é que o senhor avalia, né? É verdade que os magistrados do Supremo Tribunal tiveram uma exposição jamais vista. E ali deu para ver tudo. Deu para perceber o controle emocional de cada um, o lastro, o preparo, né, na hora dos votos, dava para perceber as grandes diferenças que existem ali no Supremo. Por outro lado, também o grau de independência de cada um. Sim. Ficou uma impressão ali que tem gente mais independente, uns do que outros. O perfil político, ideológico também aparecia, porque um voto é muito revelador.
Sim. Agora, a indagação, no seu entender, tanta visibilidade que expôs tantos magistrados, isso foi bom para a instituição? Eu acredito que na análise de custo-benefício foi mais saudável do que prejudicial. Fez com que a população soubesse que há um Supremo Tribunal Federal que era coisa apenas dos iniciados, dos juristas, estudantes de direito. E é bom que a sociedade saiba que ela pode pautar o judiciário, ela pode saber qual a duração adequada do processo, ela pode saber se o judiciário tende a crescer até o infinito ou se ele precisa ser reduzido, se nós temos que investir nas alternativas de conciliação, mediação. Para isso foi muito bom, Maria Lídia. Foi bom? Foi bom. Agora, a última questão, o senhor já foi presidente do Tribunal de Alçada Criminal, como eu falei logo na abertura, e agora o senhor se credencia para concorrer à presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Qual foi a sua motivação dessa vez? A motivação seria o coroamento da minha carreira. Eu tenho mais 2 anos de validade, porque no Brasil nós temos a expulsória, que não existe em outros países, né? País pobre como os Estados Unidos deixa o juiz é vitalício mesmo, até 98 anos, enquanto tiver força. Aqui no Brasil nós temos de nos aposentar aos 70. E eu já fui praticamente tudo dentro da magistratura, então eu estou me oferecendo como uma opção aos meus colegas. São os desembargadores que escolhem e eles saberão qual o melhor destino a conferir ao tribunal. Agora, chamou a atenção quando o senhor justifica, né? O senhor falou da continuidade que daria numa série de ações que entende que são importantes para a administração, mas falou com ênfase no resgate do prestígio da magistratura. A minha indagação, está precisando ser resgatado o prestígio da magistratura? Sempre há necessidade, Maria Lídia, talvez tenha sido assim um depoimento sobre a minha última função. A corregedoria é um receptáculo das queixas, das reclamações, das denúncias, né? Então, nós vemos que há certa incompreensão. As pessoas não sabem que o juiz é obrigado a observar a lei, que ele não cria a lei, e que, portanto, as decisões vão desagradar necessariamente pelo menos uma das partes, quando não desagrada ambas. Então, eu acho que é importante a gente mostrar o que é a magistratura, trazer o povo mais perto da justiça. Isso tudo é viável, nós temos tecnologia, nós temos cultura e eu acredito que nós vamos caminhar por dias melhores. Muito obrigada, muito boa sorte. Muito obrigado. Uma boa noite.